Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? E aí, animados para o feriado? Então, gente, hoje, como eu disse, né, na última aula, nós iniciaremos o módulo 3, né, do nosso curso, que entra anatomia, fisiologia geral, anatomia de cabeça e pescoço, morfologia dental, imunização, doenças infecciosas e biossegurança. Na aula de hoje, nós vamos falar de anatomia, dividir essa aula em dois momentos, porque é uma aula extensa, uma aula cansativa. Então, hoje nós vamos falar de anatomia. Fisiologia vai ficar para a próxima quarta, tá? Mesmo assim, essa aula de anatomia eu ainda fiz dois momentos. Eu vou gravar duas videoaulas para vocês. Uma falando de introdução e outra falando de anatomia de fato, tá? Então, hoje nós vamos falar de anatomia humana. Deixa eu só abrir o slide aqui. Anatomia humana, que é justamente o estudo do corpo humano, o estudo dos sistemas, tá? E eu preciso que vocês saiam dessa aula de hoje sabendo sabendo, tendo um conhecimento básico, né, da estrutura e funcionamento do corpo e dos diferentes sistemas orgânicos, bem como controle, inter-relação com o meio interno e interno, identificar a anatomia humana. Eu preciso que vocês saibam nomes e consigam apontar os sistemas orgânicos, né? E a anatomia, a própria anatomia, que tem ligação com o sistema nervoso central, que isso vai interligar com o comportamento humano e proporcionar um entendimento das funções orgânicas. Então, vamos lá. Anatomia é uma palavra grega, né? Que significa cortar sem destruir, dividir, né? Que em português a gente usa o termo dissecar, que é justamente remover aquela estrutura ali do corpo, né? Do conjunto, para estudar especificamente, né? Então, eu vou estudar macroscopicamente, que é quando eu pego a estrutura, olho, avalio tamanho, forma, cor, e aí eu levo para o microscópico para ver funcionamento, microbiologia, irrigação, inervação, essas coisas, tá? Basicamente, o corpo humano é dividido em cinco partes: cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores. E ainda assim, essas cinco partes se ramificam: cabeça, crânio e face; pescoço, tronco, tórax, abdômen e pelve; membros superiores, ombros, que é essa parte aqui, raiz, né, próximo aqui ao plano medial; braço, antebraço e mão. Membro inferior, quadril, que é essa parte aqui anexada na pelve; coxa, perna e pé. Posição anatômica. Gente, posição anatômica é a posição em que o corpo ele fique de uma forma que é possível fazer uma referência a alguma estrutura, por exemplo. Entendeu? Como é que é? O corpo tem que estar em pé, em posição ortostático bípede, parado, em pé, tá? Com membros superiores estendidos ao lado do tronco, tá? Não é tipo cada um para um lado. Membros superiores estendidos ao lado do tronco e as palmas da mão voltadas para frente. Lá na frente a gente vai descobrir que as palmas da mão voltadas para frente também tem um nome, tá? Cabeça e pés também estão apontados para frente e o olhar para o horizonte. De maneira geral, nós temos três planos anatômicos, né, tomando a posição anatômica como referência, que é plano sagital, plano coronal e plano transversal. Gente, esses planos anatômicos são linhas imaginárias, elas não existem, mas nós precisamos imaginar para que consigamos interpretar e fazer referência a determinada estrutura, quando for objeto de estudo, entendeu? Então, plano coronal. O plano coronal é um plano vertical que passa longitudinalmente através do corpo, dividindo em metades esquerda e direita. Também pode ser chamado de plano mediano. Gente, plano coronal e plano mediano, plano medial, plano sagital mediano, é a mesma coisa, tá?
Todos esses termos são sinônimos, eu diria assim. É tudo a mesma coisa. Então, é uma linha imaginária que vai passar, né, de ponta a ponta no corpo inteiro e vai dividir entre esquerda e direita. Plano sagital. O plano sagital, ele está lateralmente ao plano mediano, tá? O plano mediano é o que corta o corpo fora a fora. E lateralmente, né, pode ser de cá ou de cá, enfim, a localização não importa. O que importa é que ele não pode ser no centro do corpo, que passa a ser plano mediano, tá? E o plano axial ou plano transversal é o plano, a linha imaginária que vai dividir, né, vai fazer um ângulo reto com o plano mediano ou sagital e vai fazer um ângulo reto e vai dividir em superior e inferior, tá? Além desses planos, nós temos os planos de delimitação, que são regiões que a gente precisa saber identificar, né? Para conseguir, por exemplo, um anatomista falar na região dorsal, ou na região ventral, na região anterior, enfim, são regiões que a gente precisa entender aonde ficam para a gente conseguir identificar alguma coisa, entendeu? Determinada situação. Então, imagina o indivíduo lá dentro do caixão, a 6 paredes. Superior, cranial ou superior. Inferior, inferior podálico. Lateral, são as duas regiões laterais. Dorsal ou posterior é a região nas costas, atrás. E ventral, o anterior, é a região anterior na frente, né, do corpo. Então, plano superior, que eu falei, em cima da cabeça. Plano inferior, abaixo dos pés. Anterior nessa região é diante do corpo, posterior ou dorsal atrás das costas e planos laterais são as duas partes subjacentes. Direção, né? Posição e direção. Então, anterior, ventral e frontal é na parte da frente, a lógica é a mesma, né? Então, se essa é a região ventral, então a direção ventral é direção dorsal na região dorsal. Superior ao cranial e inferior ao caudal, tá? Além dessa, nós temos medial e lateral. Medial é quando é a situação em que esteja mais próximo do plano mediano. Lateral que esteja mais afastado. Então, vamos lá. Na região do joelho, nós temos aqui dois ligamentos, né? São os ligamentos que a gente chama de ligamentos colaterais do joelho. São dois. Nós temos o tibial e nós temos o fibular. O tibial, o colateral tibial, ele está localizado medialmente, que ele está mais próximo do plano mediano. E o fibular está lateralmente, porque ele está mais distante do corpo humano. Aqui nós conseguimos a letra L é de lateral e M de medial, tá? Proximal e distal. Então, aqui nós temos a situação em que quanto mais próximo da raiz do membro é medial, quanto mais distante é distal. Então, aqui nós temos dois ossos nessa região do antebraço, certo? Rádio e una. Rádio por causa do dedo polegar e una por causa do dedo mínimo. Vamos imaginar a situação do rádio. Então, essa porção mais próxima da mão, que está mais longe da raiz, que é o ombro, essa porção do osso rádio, que está mais distante, ela é considerada distal. E essa porção que está mais próxima é considerada proximal. Entendeu? Flexão. Flexão é o ato de trazer para perto, partes para perto do corpo, tá? Eu vou trazer. Extensão, eu vou afastar, entendeu? Adução. Adução é o movimento de levar em direção ao plano mediano. Os cotovelos, observe, ó, meus cotovelos. Eu vou levar eles em posição o próximo do plano mediano. Pode ser assim, pode ser assim. É uma adução. E a abdução, que eu não coloquei, até me esqueci, mas existe. A abdução é o ato de afastar. Então,
Estou aqui na adução, eu afastei do plano mediano. Rotação medial, que traz a face anterior de um membro para mais perto do plano mediano. Por exemplo, palma da mão. Rotação medial é quando eu rotaciono a minha mão e trago a palma da mão mais próximo ao plano mediano. E a rotação lateral é quando eu afasto do plano mediano. Mas, gente, isso é para outras estruturas do corpo, tá? Eu dei o exemplo da mão, porque para mim é o mais próximo aqui, mais fácil vocês entenderem. Mas quando a gente trata de antebraço e mão, recebe nomes diferentes, como pronação e supinação. Pronação é pronação e abdução são a mesma coisa, tá? Pronação, levo para longe, né? Para oposto ao plano mediano, no caso, plano posterior, e supinação eu trago próximo ao plano anterior, né? Lembra que eu falei para vocês lá da posição anatômica, com as palmas da mão trazidas, né, voltadas para frente ou para o plano mediano? É a posição anatômica. E inversão é a inversão da sola do pé em direção ao plano mediano. Então, sabe aquele alongamento que a gente faz, que a gente pega o pé e levanta e põe para trás? Isso é um movimento de inversão. Eversão, quando a gente afasta. Então, trouxe para cima, inversão. Devolvi, eversão. Dorsiflexão ou flexão dorsal é o movimento de flexão da articulação do tornozelo, quando acontece quando se caminha morro acima ou se levanta os dedos do solo. Então, levantou os dedinhos ou quando os tornozelos eles ficam levemente inclinados, dorsiflexão. E pantiflexão, que é uma flexão plantar, dobra o pé ou os dedos em direção à face plantar. Geralmente, quando o pessoal faz meditação, é, eles que ficam em pé lá naquela, ou balé também, ficam na pontinha dos dedos. Isso é pantiflexão. Então, esse é um vídeo demonstrativo para vocês absorverem cada movimento. São vários movimentos, alguns possuem o mesmo nome, mas em regiões, possuem nomes diferentes, porque são em regiões diferentes, mas o movimento é basicamente o mesmo. Deixa eu dar por aí aqui. Aí, agora acho que vai, hein?
Bom, gente, é isso. Então, a gente viu que tem vários nomes, né? E aí parece que o vídeo deu uma travada também, né? Mas depois eu mando para vocês o vídeo, tá? Então é isso. Deixa eu só, gente, revisando. Plano sagital, lateral, direita e esquerda, lateral, movimento de flexão e extensão. Então, tornozelo flexão, plantar, o dorsiflexão. Frontal. Frontal nós temos anterior e posterior, né, ou antero-posterior. Movimento, adução e abdução. No tornozelo é inversão e eversão, coluna, flexão lateral. Cintura escapular, elevação e depressão. Punho, desvio radial e ulnar. Transversal, né, superior ou inferior, ou crânio caudal. Nós temos rotações. Então, rotação ulnar, supinação e pronação, ombro e quadril, abdução e adução horizontal, tá? Então, essa é a primeira parte da aula, tá, gente? Essa aula é um pouco grande, um pouco cansativa, porque são muitos nomes, mas é isso. Agora eu vou finalizar esse vídeo e aí vou iniciar um próximo e mando para vocês, tá bom?